Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um jazz standard composto no ano de 1934 por James F. Hanley, um compositor que ainda não havia aparecido aqui no nosso programa. James F. Hanley compôs nossa música de hoje como parte da trilha sonora de uma peça de teatro musical intitulada Thumbs Up, ou, em português, Polegares para Cima, uma peça que estrearia nos palcos da Broadway no finzinho daquele ano de 1934, mais especificamente no dia 27 de dezembro. Nesta peça, nossa música de hoje era interpretada por Haley Roy e Eunice Healy. Sim, inicialmente, nossa canção de hoje era interpretada em dueto em Thumbs Up pelos atores que representavam os papéis do casal protagonista, não é? Os papéis principais. Pouco tempo depois, em fevereiro de 1935, nossa música de hoje foi gravada pela primeira vez. Sim, pela orquestra do maestro Richard Hamber, tendo o crooner Joey Nash nos vocais. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo esta versão original da nossa canção desta semana. Mas já adianto que ela não fez nenhum sucesso. A canção que é tema do nosso programa de hoje faria muito mais sucesso como uma das maiores pérolas, uma das canções mais lembradas de uma das maiores divas hollywoodianas de todos os tempos. Uma atriz talentosíssima, uma cantora talentosíssima, da qual eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar. Frances Ethel Gum. Nunca ouvi falar. Talvez vocês a conheçam melhor pelo nome artístico Judy Garland. Agora sim, né? Que nasceu no dia 10 de junho de 1922, ou seja, quase 100 anos atrás, na cidade de Grand Rapids, estado norte-americano do Minnesota. O nome verdadeiro de Judy Garland, Frances Ethel Gum, era inspirado pelos primeiros nomes de seus pais. Pois é, seu pai se chamava Frank, sua mãe se chamava Ethel, e juntos eles tiveram uma filha chamada Frances Ethel Gum. Adivinhem só, os pais de Frances Ethel Gum eram artistas também. Sim, eles eram atores de teatro de vaudeville e, portanto, sempre apoiaram a carreira artística de sua filha, como não era mais que sua obrigação, venhamos e convenhamos, já que o sangue artístico corria nas veias da pequena Frances desde o momento de seu nascimento. Lá em Grand Rapids, Minnesota, os pais de Frances Ethel Gum trabalhavam num teatro de variedades, chamado New Grand Theatre, ou, em português, o Novo Grande Teatro. Foi lá, aos 2 anos de idade, que Frances Ethel Gum fez sua grande estreia profissional como artista, mais especificamente como cantora. Sim, em dezembro de 1924, a pequena Frances Ethel, com apenas 2 anos e meio, subiu aos palcos do New Grand Theatre para cantar a famosa canção de Natal Jingle Bell.
Desde então, os palcos, a vida artística, nunca mais abandonariam Frances Ethel Gum. Pouco tempo depois dessa sua estreia profissional, dessa sua primeira apresentação como cantora, Frances Ethel Gum entrou para o conjunto musical de sua família, mais especificamente o conjunto musical de suas irmãs, The Gum Sisters. Como a nossa Frances Ethel era a menorzinha de todas, ainda muito bebezinha, com nem 5 anos de idade, ela foi chamada de Baby Gum. Este foi o seu primeiro nome artístico. Baby, baby. Em 1926, aos 4 anos de idade, Baby Gum muda-se com sua família para a cidade de Los Angeles, estado da Califórnia. Lá, Baby Gum e suas irmãs começariam a fazer aulas de teatro e de dança, que por sua vez influenciariam muito a grande estrela que se tornaria Judy Garland. Nesse meio tempo, enquanto as crianças iam estudando e crescendo, a mãe delas, Ethel Gum, sempre procurava arranjar algumas apresentações, alguns bicos para as Gum Sisters, de modo que cada vez mais elas pudessem se tornar mais conhecidas na cidade. Elas se apresentavam sempre em locais de família, circos, não é? Shows de vaudeville propriamente ditos, ou por vezes até mesmo em restaurantes ou casas noturnas, mas sempre em ambientes mais elegantes, mais requintados, nada daquelas casas noturnas de pocilga, de pardieiro, nada disso. A mãe das Gum Sisters sempre buscou o melhor para suas filhas. E sua estratégia deu certo. Cada vez mais, as Gum Sisters passaram a ser mais e mais conhecidas na vida artística da cidade de Los Angeles, até que em 1932 a revista Variety publicou uma crítica entusiasmadíssima sobre o conjunto musical, mas é claro, sempre destacando a figura da caçula, da pequena Baby Gum, que na época contava já 10 anos de idade. Esta crítica foi fundamental para a carreira de Baby Gum e das Gum Sisters. A partir dela, o grupo começou a receber propostas para se apresentar em diferentes cidades de diferentes estados do país. E assim, as Gum Sisters começaram a viajar em sua primeira turnê. Uma vez, em 1934, na cidade de Chicago, elas se apresentaram ao lado do comediante George Jessel, que ficou encantado com o talento daquelas jovens meninas. E por isso, ele, que já era um artista experiente, resolveu dar-lhes um conselho. Ele disse o seguinte: olha, vocês são maravilhosas, vocês são perfeitas, talentosíssimas, mas esse nome do grupo de vocês não é muito atrativo. Gum lembra chiclete. Eu não contrataria um grupo chamado as Irmãs Chiclete. Por que vocês não mudam para uma palavra mais elegante, algo mais refinado? Deixa eu pensar. Já sei. Por que vocês não mudam para The Garland Sisters? Era uma boa ideia.
Realmente a palavra garland era muito mais elegante do que a palavra gum. Sabem por quê? Garland, em inglês, significa grinalda. Olha que chique. As irmãs Grinalda. Grinalda de noiva mesmo. E foi assim que a pequena Frances Ethel Gum, ou a pequena Baby Gum, tornou-se a grande Judy Garland. Este sobrenome Garland, como vocês podem deduzir, foi mantido a partir da dica de George Jessel para ela e suas irmãs. Já o primeiro nome, Judy, foi escolhido a partir do título de uma canção de Howie Carmichael, da qual ela gostava muito. No ano seguinte, em 1935, Judy Garland começa sua carreira solo, primeiro no rádio, depois no cinema. Tamanho era o talento daquela criança prodígio que apenas aos 13 anos de idade, Judy Garland conseguiu assinar um contrato milionário com uma das maiores produtoras de cinema de Hollywood. Seu primeiro filme estrearia em 1936, intitulado Pigskin Parade. Em 1938, Judy Garland começa a fazer parte da franquia de filmes Andy Hardy. Esta personagem, Andy Hardy, era um rapaz travesso e aventureiro interpretado pelo ator Mickey Rooney. A dupla Mickey Rooney e Judy Garland, nesta franquia de filmes Andy Hardy, fez muito sucesso entre o público jovem dos anos 30 e 40, perdurando muito tempo. Nós, inclusive, chegamos a estudar um destes filmes aqui no nosso programa, quando fomos falar da canção All I Do Is Dream of You. Estão lembrados? O filme era Andy Hardy Meets Debutante, de 1940, e a canção era interpretada pela própria Judy Garland. Enfim, depois do sucesso de Love Finds Andy Hardy, de 1938, no ano seguinte, Judy Garland representaria o seu papel de maior sucesso, o papel pelo qual ela seria lembrada até o fim de seus dias e até os dias de hoje. A personagem Dorothy, do filme O Mágico de Oz. Claro, a primeira coisa que eu lembro quando qualquer pessoa me fala de Judy Garland é o Mágico de Oz. Vocês também não? Eu creio que sim. Qualquer pessoa que conhece ou já ouviu falar de Judy Garland vai lembrar do Mágico de Oz. Ou talvez só tenha ouvido falar de Judy Garland por causa do Mágico de Oz. Tamanho o sucesso que fez. Inclusive, este filme, este papel, rendeu a Judy Garland o seu primeiro Oscar. Vejam só que coisa. Com a idade de 17 anos. Mas isso é tema para outro dos nossos episódios. Por enquanto, vamos voltar a falar da nossa música de hoje, que foi interpretada por Judy Garland pela primeira vez em 1935. Uau! Nossa canção de hoje intitula-se Zing, When the Strings of My Heart, ou em português, Zing, Lá se foram as rédeas do meu coração. É como se o nosso eu lírico fosse um sujeito que sempre teve controle de tudo em sua vida, até se apaixonar. E lá vinha ele, levando firmemente as rédeas de seu coração aqui, pertinho dele, quando de repente ele avistou o sorriso da mulher amada, e então foi como se uma melodia começasse a tocar na cabeça dele, e ele veio sentindo
uma sinfonia toda dentro de seu corpo até que zim! Perdeu as rédeas, perdeu o controle de seu coração, de sua própria vida, de sua vida amorosa. A primeira vez que Judy Garland interpretou esta canção foi em sua estreia nas rádios, aos 13 anos, em 1935. Infelizmente, apesar do sucesso que a garota fez cantando esta música, ela nunca guardou boas lembranças desta estreia, pois no mesmo dia ela veio a perder o seu pai, vítima de uma meningite. Foi por isso que, em 1938, quando Judy Garland interpretou esta mesma canção no filme Listen Darling, foi tão emocionante para ela, porque ela se lembrava de seu querido pai, que sempre esteve ao lado dela em todos os bons e maus momentos de sua carreira. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo esta cena do filme Listen Darling, em português, Ouça Querida, na qual Judy Garland canta Sing When the Strings of My Heart. Percebam que a própria mãe biológica de Judy Garland faz aí uma aparição neste filme também. Vocês vão saber quem que é. Não tem como confundir a Judy Garland e a mãe dela. Elas são praticamente idênticas. Você vai ver, é a mesma carinha, só que a mãe de Judy Garland um pouquinho mais envelhecida. Judy Garland chegou a gravar esta canção em 1939 e eu vou deixar esta gravação em estúdio aí embaixo para vocês na descrição do vídeo também, de modo que vocês possam conferi-la. Muitos anos depois, em 1958, Judy Garland veio a fazer uma regravação desta canção que teria sido o seu primeiro sucesso. Sim, a primeira canção que levou o nome de Judy Garland a ser lembrada como cantora, a ser comprada em lojas de discos, a ser tocada sistematicamente na rádio, foi exatamente esta. Sing When the Strings of My Heart. Eu vou deixar a gravação de 58 aí embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também uma versão ao vivo da cantora nos palcos de um teatro. Exatamente. Judy Garland sempre teve tanto carinho por esta canção que a lançou que ela nunca deixou de cantá-la em seus shows ao vivo. Naquele mesmo ano de 1958, uma banda de rock chamada The Coasters regravou Sing When the Strings of My Heart em ritmo de rock and roll e fizeram muito sucesso também. Até porque, eu não posso negar, é um ritmo alucinante. É totalmente diferente da gravação da Judy Garland, embora a melodia seja a mesma, mas o arranjo é muito diferente e é maravilhoso. Você entra no ritmo, você tem vontade de dançar, e esta gravação dos Coasters serviu de base para uma regravação que faria muito sucesso nos anos 70. Uma gravação em ritmo de soul discoteca, na voz do conjunto The Tramps. E pasmem vocês, esta gravação dos Tramps dos anos 70 chegou inclusive a fazer parte da trilha sonora de uma telenovela brasileira de muito sucesso. A telenovela Pecado Capital, de 1975. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Por fim, então, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação dos Coasters, a gravação dos Tramps, uma aparição ao vivo dos Tramps cantando esta música e uma cena
desta novela Pecado Capital, escrito por Jeanette Claire. Esta canção, na novela, não era tema de uma personagem específica. Não. Servia mais como tema de interseção, por vezes de localização. Eu escolhi uma cena em que dá para perceber nitidamente que esta canção está tocando. É uma cena em que a atriz Elisângela, que interpretava a personagem Emilene, dança freneticamente a 50 Strings of My Heart, que estava tocando na rádio, interpretada pelos Tramps. Mas em outras cenas, em outros momentos, a música aparecia só como ambientação ali, sabe? Alguma personagem foi num barzinho, num restaurante, aí tá tocando essa música ali de fundo, mas não dá para perceber. Mas a cena que eu escolhi, eu diria que é bem própria. Enfim, gente, eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre Judy Garland e podem esperar que ela ainda vai retornar outras vezes aqui no Vamos Falar de Música Exterior para fazer parte das berlindas dos nossos temas musicais. Ok? Então, até a semana que vem. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma. Lembranças do Emílio. E viva a saudosa Judy Garland.